Cumprimentamos a todos nossos queridos amados em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós iniciamos mais uma aula de número 10 das Escolas Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição que trata do tema a intercessão pelos Efésios. De acordo com a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 até o versículo 21. Nós vamos estudar com o nosso comentário nesta lição, mostrando a base de acesso às nossas orações diante do Pai. Essas orações, elas têm acesso mediante a retirada do véu. Isto é, Cristo Jesus, no seu corpo, garantiu a abertura, o caminho pelo seu sangue, abriu um novo e vivo caminho. E este caminho está aberto até o nosso Pai Celestial. O que nós observamos é o seguinte: a base de acesso é o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança. Uma vez que Cristo derramou seu sangue, rompendo o véu, a sua carne, que foi rasgado de alto a baixo, simbolizando o véu do templo. Aqui nós observamos que Jesus garantiu cada um de nós a nossa entrada, de acordo com Hebreus, capítulo 9, capítulo 10, versículo 19 e 20, mostrando a nossa entrada por meio de ousadia. Por que ousadia? Porque lá no Éden tinha os querubins. 2 querubins foram colocados para não voltar o Adão, a Eva, para comer a árvore da vida. Esses querubins foi o primeiro véu a ser colocado. Então esse véu tem que ser rasgado. Na antiga aliança, o véu era o véu do tabernáculo. Nós tínhamos um véu aqui, que equivale a esses 2 querubins. Onde estava a presença do Pai? Aqui. O homem estava aqui. Então a presença do Pai tinha que romper o véu para chegar até a presença do Pai, simbolizado pela arca da aliança. O que nós observamos é o seguinte: é que o véu garantiu, pela sua retirada, o nosso acesso diante do Pai. Aqui nós temos o seguinte: uma tipologia mostrando pelo altar de holocausto, ou melhor, sacrifício, pela bacia, pelas 3 peças do lugar santo, mesa, candeeiro e altar de incenso. E aqui nós tínhamos a arca da aliança, totalizando 6 peças. Todos nós sabemos que aceitamos a Cristo, cremos em Jesus Cristo aqui, ao tipo, altar de sacrifício. Então, Cristo morreu na cruz do Calvário. Onde nós cremos? Aqui, ó. Cremos no altar de sacrifício, uma vez que Cristo morreu por nós. Depois nós entramos no batismo nas águas, que é o tipo da água que estava na pia de cobre. Depois adentramos no santo, onde participamos do pão da mesa de apresentação. Tornamos um adorador no altar de incenso. Somos cheios do Espírito Santo no candeeiro e entramos até a presença do Pai, porque o chamado garante o nosso sacerdócio universal. Glória a Deus. Então, somos salvos na cruz do altar de sacrifício, do holocausto. Segundo, nós somos batizados na bacia de bronze e entramos no lugar santo, que agora já é um lugar. O lugar santo e o santíssimo é apenas um lugar hoje na presença do Pai. Glória a Deus. Amém? Então, estes 2 lugares, pela retirada do véu, agora é um. Não é mais 2, é um lugar. Assim, nós entramos nesse lugar, junto com o Altíssimo,
pelo sangue de Jesus, e assim, entrando no Santíssimo Lugar, lembrando que o véu foi retirado. Este véu foi retirado. Simboliza este véu aqui, ó, o corpo rasgado, a carne de Jesus. Está escrito. Então, para que nós pudéssemos entrar ao Santíssimo Lugar e o acesso pelo Espírito Santo. Ó, creio em Jesus Cristo, ó, altar de holocausto, sou batizado na bacia, batizado nas águas, vou para os pães, mesa do Senhor, Santa Ceia, sou um adorador, cheio do Espírito Santo e entro para a presença do Pai. Glória a Deus. Tudo isto mostrando que nós temos comunhão na mesa do Senhor. Glória a Deus. E assim, esses pães da apresentação no Antigo Testamento lembrava hoje, tipologicamente, da nossa reunião com Jesus quando nós participamos da mesa do Senhor. Porque quando fazeis isto, fazeis em memória de mim, disse o Senhor. E assim nós temos acesso à arca, que é Cristo. Louvado seja Deus. É muito importante nós estar debaixo da cobertura espiritual de Jesus. Por quê? Porque Satanás, ele ataca os membros. Sim, ele ataca cada membro do corpo de Cristo. Mas para atacá-lo, ele primeiro vai atacar a cobertura. Porque o membro tem dono. É o chefe, a chefia. Cristo é a nossa cabeça. Então Satanás não nos ataca diretamente, porque ele tem que temer a obedecer à autoridade superior. Cristo é a nossa autoridade superior. Só acontece alguma coisa conosco se Cristo permitir, porque ele roga ao Pai, diante do Pai, e pelo Espírito Santo nós temos tranquilidade. O que nós observamos é que nós temos que estar debaixo da cobertura espiritual de Cristo, antes que Satanás venha nos atacar. Então, assim como aconteceu com Pedro, é um exemplo clássico de Cristo ser a nossa cobertura espiritual. Satanás, para atacar Pedro, pediu permissão a Cristo. Mas Cristo disse: olha, Pedro, Satanás pediu para se andar com você, mas eu roguei ao Pai, louvado seja Deus. Cristo é a nossa cobertura espiritual. É muito importante estar debaixo da cobertura de Cristo e do seu ministério que ele deu aos homens. Todos nós temos ministérios que Cristo nos deu. Aos homens, a uns fez apóstolos, a outros fez profeta, a outros fez evangelista, a outros fez pastores e a outros fez doutores. Para que nos venham preparar na obra de Deus. Glória a Deus. O tabernáculo de Moisés, todas as suas peças e utensílios na antiga aliança, nós estudamos isso aqui em aulas passadas. Esse tabernáculo, ele tinha cobertura. Glória a Deus. Essa cobertura eram várias peles, uma acima da outra, mostrando que as 6 peças do tabernáculo têm cobertura. Ninguém é atacado assim, meu irmão, de qualquer maneira. Temos uma autoridade superior. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. E assim, as peças, os utensílios que estão debaixo de várias, eu digo de novo, de várias coberturas. Ninguém ataca você sem antes olhar para a autoridade que está sobre você. Ninguém vem contra você se Deus é por nós. Ninguém vem lhe matar se é Jesus que lhe justifica. Esse Jesus
que morreu por mim e por você, tem feito um trabalho extraordinário, sendo a cabeça do corpo, e o corpo está debaixo da cabeça, que é Cristo Jesus. Então, o tabernáculo de Moisés e todas as suas peças e utensílios estavam debaixo dessa cobertura. E assim, também, posteriormente, no templo de Salomão, havia também cobertura sobre as peças. Assim também os membros e os ministérios de Cristo, todos os membros e ministérios de Cristo devem estar diante da cobertura espiritual de Cristo. Êxodo 26 e 36. Já em Efésios capítulo 3, versículo 14, esta cobertura, glória a Deus, tem uma chave. Veja, os joelhos. Começou a aula, hein? Por esta causa, eu dobro os meus joelhos diante do Pai do Senhor Jesus Cristo. A oração apostólica para que a igreja não desfaleça nas tribulações do apóstolo Paulo. Paulo era preso para a igreja estar livre. Então, as orações elas são direcionadas ao nosso Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja o grande mistério da oração, Efésios 3 e 15, onde fala, vou desenhar aqui mais uma vez, olha o mistério da oração. Vamos estudar esse grande mistério da oração? Vamos lá. Vocês têm que ler o texto. Está aí na leitura bíblica. Vamos lá. Efésios 3 e 15. Efésios, capítulo 3, versículo 15. YHWH. Nome de Deus. Habitantes do céu. Habitantes celestiais. Habitantes terráqueos. Terrenos. Temos dois tipos de habitantes, celestiais e terrenos. Todos os habitantes celestiais e terrenos estão em torno do nome do Senhor. Veja aí o mistério desse grande nome. Presta atenção. Toda a família celestial e terrena, unidas em torno do nome, isto é, de quem toma o nome. Eu vos dou o nome. Glória a Deus. Tudo está em torno do nome do Senhor. Em meu nome é a chave de todo o poder. É a chave que abre e que fecha. É a chave da ressurreição. É o nome do Senhor. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Se beberes alguma coisa mortífera, não vos causará dano algum. É no nome de Jesus que somos exatamente direcionados a esta chave poderosa. Então, olha o mistério. Deus uniu num só nome, a um só nome. Glória a Deus. Tanto os judeus como os gregos estão reunidos em um nome. Por isso a família é um corpo no reino de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 16. Para que vos conceda de acordo com as riquezas da sua glória, o fortalecimento com poder mediante o seu Espírito Santo no interior do homem. O interior do homem é constituído do seu espírito humano. Quando o homem nasce de novo, o homem interior é a parte onde o Espírito Santo está, no espírito humano. Assim, este homem interior lutará contra o homem exterior, que é a parte que vive de acordo com este mundo, alma e corpo, o homem carnal. Então, a luta do homem espiritual, Espírito Santo mais o espírito humano, contra a alma e contra os desejos dos seus instintos corporais.
Assim, o verso fala da fortaleza no Espírito Santo de poder. É Ele quem nos fortalece. Onde? No espírito humano. Glória a Deus. O Espírito Santo é nele que está a comprovação, quando vem para o espírito humano, que somos de Deus, que nascemos de novo, que somos nova criatura. Efésios 3:17. Assim, Cristo, pela fé, habite em vosso coração, a fim de ser arraigados, fundados em amor. Glória a Deus, porque o Pai é amor, porque todos aqueles que estão no Pai são amorosos. Louvado seja Deus. Deus não tem filhos rancorosos. Todos que estão arraigados são fundamentados no amor. O coração é o centro emocional que une alma e espírito. Onde está escrito? Hebreus 4:12. Porque o mesmo Deus de paz, que fez o homem, espírito, alma e corpo, conforme está em 1 Tessalonicenses 5:23, ele constituiu espírito, alma e corpo, onde a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito. Onde Cristo habita, ele habita na raiz do nosso coração. É onde é fundamentado o amor de Cristo. Se nós demonstramos firmeza e fruto, temos Cristo nos nossos corações. A grandeza está no testemunho público, não que você diz, mas no que os outros falam a respeito de ti. Jesus disse: o que diz os homens a respeito do Filho do Homem? Então é um testemunho público, não é você dizer o que é, ou o que merece, ou o que pode, ou o que faz, ou que bateu foto, que fez doações. Não, não é este merecimento, mas é o testemunho público, quando você nem sai de casa, mas está correndo em toda a região o testemunho. Louvado seja Deus. O que nós temos é a grandeza do testemunho público, que mostra que você tem a raiz e a fortaleza desse fundamento. Sem Cristo, a igreja não pode subsistir às forças do mal. Repito, sem Jesus, a igreja não pode subsistir, ou seja, continuar a sua existência perante as forças do mal. Mateus 16:18. Foi Jesus quem disse: as portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. Mais um desenho, vamos lá? Cristo, ele edificou a sua igreja. E aqui nós vamos observar que a igreja, ela não para a caminhada, porque Jesus está declarando que as portas do Hades, ou do Hades, é escrito assim, Hades, certo? Pronunciado Hades. O que este nome significa? Significa um lugar que tem uma porta, ou um portão. Essa porta, esse portão, tem uma entrada. Isto tem uma entrada. O que é que nós podemos dizer? É que antes da morte de Cristo e depois da morte de Cristo, houve uma mudança nesta porta. A igreja de Jesus, ela é do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Ela é um povo só. Glória a Deus. Desde Abel, a igreja dos primogênitos, desde os primeiros. Glória a Jesus. Onde é que está escrito isso aí? Hebreus 12, versículo 22 a 24. A igreja dos primogênitos, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. O que marcou essa história foi a morte de Cristo no Calvário, mostrando uma diferença do antes para o depois. Qual é essa diferença? Vamos lá? Primeiro, vamos desenhar
este lugar chamado Hades. Ele tem um portão, da qual tem um caminho que vem para um lugar chamado Seio de Abraão, certo? Ou paraíso, que tem uma mesa onde várias pessoas estavam no Antigo Testamento, chamado justos, onde podemos dizer, desde Abel, certo? Passando por Abraão, muitos estavam aqui, rodeados na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Isto no seio de Abraão. É um lugar. Este lugar é um lugar invisível, aonde as almas dos justos vinham para este lugar. Adentravam pelo portão e entravam pelo... tinha um caminho aqui, e este caminho aqui é chamado de vale. Este vale é o vale da sombra da morte. O salmista Davi sabia que quando morresse, ele passaria por este portão e viria até o lugar seu de Abraão. E assim ele tinha que passar por este vale da sombra da morte. O que é este vale da sombra da morte? Ainda que eu passasse pelos vales da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Todos aqueles que são de Deus têm um selo de propriedade. Porque quando nós morremos, a pessoa, se nós não tivesse dono, como seria a nossa alma levada para o lugar de tormentos? Porque nós não somos de Deus, porque nós não tínhamos o selo do Espírito, e assim nós íamos para o lugar de tormento. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, temos o selo da promessa que garante que somos de Deus. Assim, presta atenção, o lugar dos ímpios, que todas as almas dos ímpios também morriam, todos os ímpios morriam, e suas almas vinham por este portão e passavam por este caminho, vindo até um lugar chamado lugar de tormento. Irmão, onde é que você encontra todos esses textos? Melhor, tudo que você está escrevendo aí. Lucas, capítulo 16. A partir do versículo 1. Certo? Versículo 23 em diante também. Então, presta atenção. Todos os ímpios vinham para cá, ó, todos os ímpios. Esta era a parte da igreja do Antigo Testamento, do justo. Certo? Glória a Deus. O que nós observamos? Todos aguardavam Jesus. É como nós aguardamos hoje Jesus. Para ir para onde? Para a cidade santa. Esta aqui é a cidade. Tem 12 portas. 3 de cada lado, ó. 3 de cada lado, são 12 portas. E essa cidade, que aguarda os fiéis, isto já no Novo Testamento, ela já foi preparada por Deus. Todos aqueles que creem em Jesus, após a morte de Jesus, não vão para o Hades, porque Jesus garantiu. O texto está claro, veja aí, Mateus 16 e 18, ó. O lugarzinho para o texto, Mateus 16 e 18, diz o seguinte, que o portão do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. A morte de Jesus abriu pelo seu sangue um novo e vivo caminho para a igreja entrar na cidade pelas portas, aonde as portas são de cristais, e essa porta abre para cima. Glória a Deus. O que nós observamos? Que todos os justos, desde a morte de Cristo, que creem em Jesus, não entrarão pela porta do Hades, não vêm para o seio de Abraão. Este lugar, Jesus já levou todos os seus justos, porque ele desceu a este lugar. Jesus veio aqui, pegou essa parte aqui e levou até ao terceiro céu.
Glória a Jesus. Até ao paraíso original de Deus. E assim, meus irmãos, a partir da ressurreição de Jesus, os santos da igreja são levados para a nova Jerusalém diretamente. Paulo disse, porque o morrer é lucro. E ele tinha a esperança de estar com Cristo, porque era muito melhor. Ele não tinha a esperança de estar no Hades. Ninguém mais desce ao Hades. A esperança do crente é o paraíso, o terceiro céu, a presença de Deus. Então, os membros da Igreja de Jesus jamais passarão pela porta do Hades. Deus escolheu 12 apóstolos e veio a representar neste fundamento, que também são 12 fundamentos. Aqui é uma cidade. Essa cidade, ela tem 12 fundamentos. E esses 12 fundamentos são os 12 apóstolos. Cada porta tem um anjo. Cada porta tem um anjo. São 12 anjos, 12 portas, 12 fundamentos, 12 apóstolos. Louvado seja Deus. Tudo mostrando, meus irmãos, que a igreja vai estar com Cristo entrando pela porta. Apocalipse 21, versículo 14. Cada um dos seus apóstolos representa um fundamento. Apenas um que era removível. No caso de Judas, que foi substituído por Matias. Não somente Pedro, mas todos os outros apóstolos também eram pedras fundamentais. Apocalipse 21, 14. Foi sobre esta doutrina e fundamento deles que vieram exatamente ser um alicerce para que a igreja seria edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, da qual Cristo seria a pedra angular. Efésios 2, versículo 20 a 23. Deus te abençoe e Deus te guarde. Nós vamos fazer a segunda parte da aula, glória a Deus, e nós não vamos publicar no YouTube. Todos que querem assistir à segunda parte, faz uma doação de qualquer valor, e o nosso zap, 85-991 28 12 60. Amém? Você assiste aqui, 991 28 12 60. Nosso zap. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima aula, se Deus quiser. Amém.